uma ditadura, amor, paixão, traição, honra. Todos esses elementos num só filme, O Cônsul Honorário, baseado no livro de mesmo nome de Graham Greene, um dos maiores autores de língua inglesa. Esse filme, dirigido por John Mackenzie, tem Michael Caine, Richard Gere e Bob Hoskins no elenco. Aqui a gente tem uma história que se passa na Argentina, na época da ditadura, na época do que foi conhecido como Guerra Suja. O personagem principal é um médico jovem, interpretado pelo Richard Gere, que tem origem meio paraguaia, meio inglesa. E ele está lá na Argentina trabalhando e ele acaba se envolvendo com um grupo de rebeldes que quer contestar e que está contra aquela ditadura e, claro, ameaçado de ser perseguido. No meio da história tem esse cônsul inglês, casado com uma mulher local, muito mais jovem, com quem esse médico acaba se envolvendo também. Enfim, esses destinos vão se cruzando nessa história cheia de reviravoltas. Daria para dizer que é um thriller moral, como as obras do Graham Greene muitas vezes são. Filme muito intenso, com grandes interpretações. Além do Richard Gere e do Michael Caine, ainda temos Bob Hoskins fazendo um excelente trabalho. Uma curiosidade, John Mackenzie, o diretor, ficou 2 semanas na Argentina vendo locações, preparando, escolhendo. No dia que ele saiu, começou a Guerra das Malvinas. E aí, naturalmente, que os ingleses não eram bem-vindos na Argentina para fazer um filme e eles tiveram que mudar a produção para o México, embora se passe na Argentina. Se você prestar atenção, você vai ver que os extras falam espanhóis bem variados e o filme que se passa na Argentina, produzido por ingleses, filmado no México. Michael Caine estava no auge do seu trabalho. Neste ano, foi indicado ao BAFTA de melhor ator por O Cônsul Honorário. BAFTA é o Oscar inglês, para os filmes ingleses, e ele foi indicado por outro filme, O Despertar de Rita, que ele acabou vencendo por este. Ou seja, dos 5 indicados, 2 eram o Michael Caine por 2 filmes no mesmo ano. Belo filme, como eu disse, emocionante, tenso, tem uma trama, ou seja, um thriller com muita história, com muita profundidade, O Cônsul Honorário para vocês. Segundo filme da semana é uma comédia dramática, um filme estranho argentino. O título é ótimo, Querida, vou comprar cigarros e já volto. Tem momentos engraçados, mas também tem momentos bem duros. É a história desse homem que está levando uma vida meio insatisfeito, e aí ele encontra esse personagem meio esquisito que oferece para ele a chance de voltar no passado para corrigir as coisas que ele acha que fez errado e que o levaram àquela vida medíocre. Ele então vai se confrontar, vai viver, o filme então se passa em momentos diferentes. O filme então, como eu disse, tem momentos bem engraçados, mas tem outros momentos bastante duros, dessa reflexão da vida, das coisas que ele fez errado, das culpas que ele tem, dos erros que ele cometeu. Enfim, é um filme de 2 cineastas, um deles é um artista plástico, artista videomaker, o outro um cineasta que já tem vários outros filmes, e essa combinação deu esse filme excêntrico, diferente, pouco conhecido no Brasil e que vale a pena você conhecer. Querida, vou comprar cigarros e já volto. Agora o terceiro filme é um daqueles ícones da história do cinema mundial. A Noite dos Mortos-Vivos, de Jorge Romero, 1968. É, de certa maneira, o filme que criou toda a cultura do filme de zumbi. Antes desse filme, nunca tinha sido feito um filme sobre zumbis explicitamente. Já tinha tido filme com morto-vivo, já tinha tido filme com alguma coisa parecida. Se você pensar em Gabinete do Dr. Caligari, ele hipnotizava o César, ele saía andando e cometia crimes. Mas enfim, quando o Jorge Romero estava fazendo o roteiro com o seu parceiro, eles resolveram então criar esses zumbis, esses mortos-vivos. E eles ficaram pensando, o que esses zumbis podem fazer que seja a coisa mais nojenta, mais agressiva, mais assustadora? Canibalismo. Outro dado fundamental é que atirar na cabeça do zumbi mata o zumbi. Foram eles que inventaram. Enfim, tem várias outras coisas que é este filme que criou e que milhares de outros filmes, quadrinhos, livros, séries usam até hoje. Outro destaque é que talvez tenha sido o primeiro filme americano a ter um ator negro no papel principal. O roteiro não foi pensado para isso, mas quando esse ator fez o teste, os produtores e o Jorge Romero ficaram tão impressionados que resolveram colocá-lo. E ele tinha uma formação acadêmica, era um homem muito culto, e inclusive mudaram um pouco o personagem para aproveitar essas características. O filme estreou em 1968, eles produziram esse filme com pouco mais de $100 mil, foi o primeiro filme inclusive feito na cidade de Pittsburgh,
E quando eles terminaram o filme, acabaram de montar o filme, fizeram a primeira cópia, o Jorge Romero e o seu parceiro roteirista foram para Nova York para tentar descobrir um cinema que quisesse exibir o filme deles. Acabou tendo uma receita inacreditável de 3 milhões de dólares para a época e tornou-se um clássico eterno que é exibido. Na época os drive-ins ainda existiam com muito sucesso, foi um filme que causou obviamente furor em drive-ins. É isso, se você gosta de terror, de sangue, é um prato cheio para você. Se você se impressiona, não recomendo, porque o filme vai até os limites do tolerável. Uma curiosidade, esse foi o último filme a estrear nos Estados Unidos antes do sistema de classificação e censura. Portanto, crianças podiam ver esse filme no cinema. Enfim, imagina só o que não aconteceu. Tá aí para vocês A Noite dos Mortos-Vivos. Estou feliz porque a gente fez uma parceria com a Morena Filmes, uma das produtoras mais tradicionais e antigas do país, da Marisa Leão e do Sérgio Rezende, e nós passaremos a ter alguns filmes produzidos por eles. O primeiro que a gente está colocando aqui para vocês é La Marca, dirigido pelo Sérgio Rezende e produzido pela Marisa Leão, com Paulo Betti no papel principal, e que foi um dos primeiros grandes sucessos do cinema brasileiro na retomada do nosso cinema depois da hecatombe que Collor tinha causado. É a história desse oficial do Exército Brasileiro que, durante a ditadura, deserta do Exército para aderir à luta armada. A gente acompanha, então, esse período do momento em que o La Marca está em crise, a saída do Exército e o período dele na luta armada. Paulo Betti interpreta o personagem principal, uma excelente interpretação. E uma curiosidade também no elenco é que Carla Camurati faz um personagem de importância e foi o último papel dela no cinema relevante. Depois daí, ela se dedicou mais à carreira de diretora, à carreira de produtora, também de gestora pública, né? Uma das grandes atrizes brasileiras dos anos 80 e 90, aqui no seu último papel de destaque. Tá aí para vocês um filme de Sérgio Rezende, produzido por Marisa Leão, La Marca. Bom, essa semana tem um filme bônus. Bônus porque é um filme muito particular. Pink Narcisos. Esse filme é de 1971 e nos créditos, em diretor, em roteirista, em várias funções aparece Anonymous. Quando esse filme chegou aos cinemas, claro, nos cinemas independentes, nos cinemas alternativos em Nova York, muita gente achava que tinha sido dirigido pelo Andy Warhol, porque tem um pouco da cara do que o Andy Warhol fazia naquela época. Também achou-se que podia ser o Kenneth Anger, outro artista muito icônico naquele momento. Um tempo depois, descobriu-se que, na verdade, era de James Pitgood, um cara que só fez esse filme, que antes disso tinha vindo de uma cidade do interior, final dos anos 60, em Nova York, trabalhava em cabarés, trabalhava em shows, circulava nesse mundo efervescente de Nova York, underground, digamos assim. Foi um filme de baixíssimo orçamento. Ele usou o próprio apartamento como locação, aonde ele foi filmando. Ele, na verdade, nenhum roteiro tinha. Ele tinha feito um storyboard. E a partir desse storyboard, ele desenvolvia as sequências que ele filmou. O produtor fez a edição e não mostrou para o James o resultado final. E o James, então, ficou furioso. Disse que não era para pôr o nome dele nos créditos, que ele renegava aquele filme. E o filme, então, ficou com Anonymous. Durante muitos anos, como eu disse, foi um mistério quem teria dirigido Pink Narcisos. O filme tem uma temática homoerótica bastante forte, em alguns momentos até quase explícita. Então, como eu disse, é um filme curioso, é um filme que continua com uma potência muito grande. A gente vê que ele tinha o que dizer nesse filme, mas não é um filme para todos os públicos e por isso eu destaco aqui para que você não vá ver um filme sem ter claro o que o espera. É isso. Pink Narcisos está aqui agora no nosso à la carte. Nossa programadora caprichou essa semana. Tem filmes ecléticos, filmes esquisitos, filmes que não são esquisitos, para todos os gostos, para todos os lados. Monte seu cardápio a partir de hoje no nosso Petra Belas Artes à la carte.